tua presença vou me derramar e declarar que é santo. Graça e paz, amada igreja. Mais uma vez aqui quem vos fala é o irmão Zito, da cidade de Limoeiro, e o estado é Pernambuco. Se você ainda não acessou o canal, vá até o YouTube, né? E procure lá e coloque irmão Zito Limoeiro, separado, que vocês vão encontrar o canal Evangélico do Irmão Zito, sobre pregações e também sobre estudos bíblicos, com resposta de A à letra D. E hoje vamos dar início a mais um trabalho, né? Mais um trabalho. Minha filha ainda está aqui me ajudando, Deus abençoe. E eu vou começar o trabalho cantando um hino do cantor cristão, que tem como título Vem Agora, que nos diz assim: Venha Cristo, vem agora, vem, ó, vem, pecador, vem, vem confiadamente a Jesus o Senhor, crendo nele, ficai salvo, vem, ó, vem, pecador, vem, vem confiadamente a Jesus o Senhor, crendo nele, ficai salvo, vem, ó, vem, pecador, vem, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Deus não quer que tu te percas, vem, ó, vem, pecador, vem, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Cristo pode sim salvar-te, vem, ó, vem, pecador, vem, vem confiadamente a Jesus o Senhor. O Senhor não te rejeita, vem, ó, vem, pecador, vem, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Ele almeja perdoar-te, vem, ó, vem, pecador, vem, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Amém. Amados irmãos e queridos ouvintes, não só da minha denominação, mas de todas as denominações, se vocês ainda não se inscreveram no canal, aperta o dedinho no sininho do lado direito do seu celular, aperta o sininho do lado direito, se inscreva no canal, mais em cima coloque todas, e do lado esquerdo do seu celular, coloque um like escolhendo qual pregação ou qual estudo bíblico vocês querem ouvir. E eu agradeço de todo o coração, porque tudo que eu faço é para meu Deus e o Filho dele amado, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E hoje eu vou trazer uma palavra que está escrito em 1 Reis, capítulo 18. É sobre Elias e os profetas de Baal, quando Elias vai ali desafiar 450 profetas de Baal, ao qual eles adoravam a muitos deuses. Então, eu vou ler um pedaço. E quem foi Elias? Elias foi um grande profeta de Deus, um grande profeta do Senhor, e obedecia a Deus em tudo, e passou por muitas coisas, mas ele veio aqui afrontar Baal, porque veio desafiar, porque o rei Acabe, ele era casado com Jezabel. Jezabel e o rei Acabe eram um péssimo rei. Jezabel, uma péssima rainha e uma péssima mulher, que ela mesmo se chamava de profetisa, onde ela não era. Inclusive, ela mandou matar muitos dos profetas de Deus, mas, se eu não me engano, Obadias,
um servo do Senhor conseguiu esconder 100 servos, 50 em uma caverna e 50 em outra caverna, ou que seja, valas, e o alimentavam esses 100 profetas com água e com pão. Nosso Deus nos abençoe. Então vamos ler a partir do versículo 22 do capítulo 18 de 1 Reis, que nos diz assim: Elias e os profetas de Baal. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450. Dêem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros, e o dividiram em pedaços, e o ponham sob a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sob a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o vosso Deus, o nome do vosso Deus, com D minúsculo, né? Que eram os profetas, os 450, e eu invocarei o nome do Senhor, que é o Deus, nosso Deus verdadeiro. E há de ser que o Deus, um D pequeno, que responder por fogo, esse será. Mas Deus, com D maiúsculo, e todo o povo respondeu e disse: esta é boa. É boa esta palavra, ou esta palavra é boa. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome dos vossos deuses, que eram muito, 450. E não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhe dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem que respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura, dorme, e ele despertará. E eles clamavam em grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Versículo 30. Então disse Elias a todos o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos de Israel. Das tribos de Israel, dos filhos de Jacó. Ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel, será o teu nome, e com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse Elias: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram. E disse ainda: fazei-o pela terceira vez. E o fizeram também. Quer dizer que até aqui Elias pegou 12 pedras, que significava os filhos de Jacó,
o que era sobre a tribo de Israel, sobre Israel, e ali ele edificou um altar e colocou ali lenhas e um bezerro, que foi escolhido para ele, que foi cortado em pedaços também, e mandou cavar regos ao redor e encharcar o bezerro todinho com água, E, inclusive, o rego em volta do altar estava cheio de água. Repare só, já era difícil consumir um bezerro que descesse fogo dos céus, mas Elias era um homem de oração. Elias era chamado de joelho de camelo, que era um homem de viver com joelhos, com a cabeça no pó diante de Deus, que era um homem de oração, Elias. E sabemos aqui que ele disse antes aos 450 profetas: esperei até meio-dia e não tive resposta de nenhum dos deuses, de algum Deus de vocês. E Elias disse para que ele chegasse junto a ele todo o povo que estava ali presente. E foi dessa maneira que Elias fez. Pegou depois e disse, ele encheu pela terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda até o rego encheu de água. Versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjare, o profeta Elias se chegou ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que se chamava Jacó depois. Manifesta-te hoje que tu és Deus, com D maiúsculo, em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Versículo 37. Respondendo-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, com D maiúsculo, que tu és Deus. Só o Senhor é Deus. O que e que tu fizeste? Tomar o seu coração para trás. Versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Todo o fogo foi descido dos céus, naquela hora que Elias pedira ao nosso Deus verdadeiro que ele descesse fogo, o fogo consumiu o bezerro, as lenhas, e até a água do rego o fogo consumiu e ficou todo seco. Então, sabemos que aqui eles tiveram a resposta de um Deus verdadeiro, único e soberano, que é o nosso Deus. Versículo 39. O que vendo tudo que o povo caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então, Elias, depois de ter feito tudo isso, as pessoas viram que Elias conseguiu matar os 450 profetas de Baal, ao qual tinha desafiado o nosso Deus soberano, igual o qual ele tinha desafiado, dizendo que os deuses dele iam responder aos 450 profetas. E Elias era um só, mas sabendo que só existe um único Deus, verdadeiro, soberano e único na nossa vida, que é o nosso Deus que está no alto do céu, o nosso Pai celestial, Pai de Jesus Cristo. Então, disse ali no versículo 41, sabe, come e bebe, porque ruído de uma abundante chuva, e Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o rosto entre os joelhos. Era assim que Elias fazia. Metia o rosto entre os joelhos,
com o pó, joelho na terra, para orar. Ele orou para que a chuva voltasse, porque já fazia 3 anos e 6 meses, se não me engano, que não chovia, que ele pedira para que não chovesse. E depois aqui ele já pediu que a chuva retornasse. Então, e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada, não há nada. Então disse, torna lá 7 vezes. Você vê que essa palavra 7 vezes na Bíblia é como uma palavra que se repete sempre, né? Essa palavra 7 vezes. Então, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Essa mão era a mão do Senhor, que estava estendida sobre o mar. Então disse, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Então, até o versículo 45. Você vê aqui que essa história de Elias, né, o qual ele desafiou os 450 profetas de Baal, e ele esperou a noite todinha, metade de um dia, para que aqueles deuses dali dos profetas de Baal se manifestassem. Nenhum se manifestou. E ele zombou dele, mas vocês estão fazendo errado, quem sabe ele não está dormindo. Acorde, quem sabe ele não está fazendo uma viagem. Manda ele voltar. Tentem de novo. Mas, para isso, Deus mostrou a todo aquele povo e aos 450 profetas de Baal que não existe outro Deus tão poderoso, nem no céu, só no céu. Não existe outro Deus igual a Ele, só Ele. Nem no céu, nem na terra, nem sobre a terra, nem sobre os mares, nem sobre o ar. O único Deus verdadeiro é o Pai Celestial, que está no céu, que mandou seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio para libertar-nos e dar-nos a salvação, como está escrito lá em João, no capítulo 14 e o versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai, senão por mim. Aqui eu estou falando uma palavra em 1 Reis, capítulo 18, no Velho Testamento, a partir do versículo 22 e foi até o 45. Então, amados irmãos, queridos ouvintes, vocês que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, aqui foi um desafio que um profeta de Deus como Elias, um homem de Deus, que trabalhou muito para Deus, levando a palavra, se escondendo em caverna, com medo da rainha Jezabel, porque ele sabia, pensava que só ele estava existindo como profeta, só tinha escapado ele foi a um determinado lugar, com a caverna, e ali Deus alimentou ele. Os corvos, Deus providenciou que os corvos alimentassem, levassem comida para Elias, e corria ali ribeirinho de águas, até que Elias bebeu ali aquela água, né? E sucedeu que Deus não desamparou a Elias. Por isso que Elias foi lá desafiar Acabe e a Jezabel, principalmente os 450 profetas deles, que eles acreditavam muito, e a profetisa também, que disse que também tinha uma tal de Zera, que tinha também mais 400 deuses ou 400 profetas que profetizavam sobre Zera também, essa daí. Mas nós sabemos que o único Deus que devemos adorar é o nosso Pai que está nos céus. Aqui é uma prova de um profeta de Deus. E todos nós hoje somos profetas, somos discípulos de Deus e profetas, porque Jesus Cristo, Deus mandou o seu Filho aqui amado, como diz lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que a gente tem que fazer, é o ID de Jesus, que ele mandou fazer, como está escrito em Marcos capítulo 16, e o versículo 15 e 16, que diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê
crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Nós temos esse papel que Jesus Cristo deixou nós incumbido de ser um ministro da palavra, um profeta para profetizar a palavra, para levar a palavra de Deus. Ministro, porque Jesus disse que ele era videira e nós somos galhos, e que nós possamos ser galhos ligados à videira, mas que dê bons frutos, e que nós possamos ser luz do mundo e o sal da terra, para fazer a diferença aqui entre os outros e mostrar que o único Deus verdadeiro é esse, não esses deuses que o povo adora por aí, que pensa que Jesus Cristo está pendurado no madeiro ou num pedaço de gesso, de pedra, e não é verdade. O povo perguntaram lá no Antigo Testamento, me engano, Abraão, onde devemos adorar, Senhor? Em Gerezim ou Jerusalém? E diz a palavra, aqueles que quiserem adorar a Deus, adorarão em espírito e em verdade. Amados irmãos e queridos ouvintes, essa foi a palavra de hoje. Deram para você entender. Um profeta de Deus com D maiúsculo, desafiando 450 homens, ou 450 profetas de Baal, 450 deuses com Deus minúsculo, porque Deus não dá o seu lugar a ninguém. Deus não dá e nunca deu a sua glória nem para ser celestial, quanto mais seres carnais. Deus não dá a sua glória a ninguém. A única glória é dele, é tudo para ele. Toda a glória é para Deus. Tudo que nós fazemos que seja para ele e sempre será dele e para ele. Mas para isso nós temos que dar hoje um passo para Jesus Cristo, porque a partir do momento que ele mandou seu Filho amado para que nós pudéssemos nos libertar dos nossos pecados, dos nossos delitos e pecados, Deus mandou seu Filho unigênito para morrer na cruz lá na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. Por isso que lá em Romanos capítulo 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que Jesus foi como ovelha muda, foi calado e passou por tudo aquilo, e passou por morte de cruz, para que derramou todo o seu sangue naquela cruz, da cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter acesso à salvação através do Filho amado, seu Filho unigênito, o Filho de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, vocês que ainda não aceitaram a Cristo, então meditem nessa palavra. Só aceitando a Cristo como seu libertador e salvador é que vocês poderão ter a vida eterna. Desde já eu agradeço a todos pela atenção, tanto evangélicos como não evangélicos. Em nome de Cristo Jesus e do meu Pai amado, o Deus Todo-Poderoso que está no alto dos céus. Deus abençoe a todos e continue ouvindo esse canal, mesmo com dificuldades, mas meditem na palavra do Senhor. Eu sou um simples servo de Deus e levo a palavra assim, mas que Deus possa abençoar cada um de vocês, tanto evangélicos como não evangélicos, principalmente os que não são evangélicos, e os evangélicos que aprendem um pouco a palavra, repassem para aqueles que ainda não têm a Cristo como seu libertador e salvador. Tudo isso eu já te peço, e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.